Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versos de 8 até o verso 18. Atos 14, do verso 8 até o verso 18. Diz assim a palavra do Senhor. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: Apruma-te direito sobre os seus pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: Os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Só até aí. Vamos à presença de Deus. Senhor, lido o teu santo texto, nós te pedimos, ó Pai, ilumina o nosso coração nessa noite pelo poder do teu Espírito. Nos faz enxergar aquilo que não vemos nos olhos carnais. Nos faz, Senhor Deus, ouvir as tuas promessas e tuas exortações. Nos faz entender o que o Senhor requer de nós para essa vida, Pai. Nos anima como teu povo a seguirmos firmes na caminhada da fé. E nos ajuda a ver a tua mão em todas as coisas, porque o Senhor tem sido o nosso bom pastor. Guarda-nos, Senhor, e abençoa o teu filho, que foi separado pelo Senhor para a pregação nessa noite. Usa-me para a tua glória. Amém. Tem duas coisas que são muito perigosas na vida. Uma é que todo mundo tem, de alguma forma, uma história para contar nesse sentido, de você ter feito um bem para uma pessoa e você, obviamente, espera que seja retribuído de alguma forma, nem que seja com muito obrigado, e você continuamente se dedica a ajudar alguém e essa gratidão nunca vem. O nome disso é ingratidão, né? O sujeito que não agradece por aquilo que recebeu. Um coração ingrato é um coração pobre, né? Um coração grato é um coração rico, né? Deus ele é bondoso e nós devemos ser gratos com o nosso Deus, mas não só com Ele, devemos agradecer quem Deus usa para nos fazer um bem. Então a ingratidão é um grande mal, não tenha dúvida disso. Mas mais perigoso do que ingratidão e mais perigoso do que conviver com pessoas ingratas é conviver com pessoas que são, né, cheias de lisonja nas suas palavras. Aquelas pessoas que são bajuladoras, né, que elas sempre chegam lhe exaltando de uma forma que você sabe que não corresponde com a realidade. Né? Eu não estou falando aqui de brincadeira, estou dizendo que quando a pessoa é séria, e até a brincadeira é muito insistente, ela
passa a se tornar uma verdade, né, com capa de brincadeira. Mas a pessoa sempre que chega para você, ela está lhe elogiando de alguma forma. Tenha cuidado com isso. A lisonja, ela é um pecado contra o nono mandamento. Nós não devemos usar a nossa boca para bajular os outros, para, né, inflar o ego dos outros, principalmente se é para dizer aquilo que você não é. E por que eu acho que a lisonja é pior do que até mesmo do que a ingratidão? Porque a ingratidão faz mais mal ao outro que está sendo o portador da ingratidão. Você deve seguir sua vida. Não faz tanto mal a você, né? Faz mal de um sentido, mas não deve lhe fazer sofrer tanto. Mas sim o outro que é o autor da ingratidão. Mas quando eu estou falando do bajulador, e digo que o bajulador ele é mais perigoso, é porque aquele que nos bajula, ele infla um ego que já é naturalmente inflado. Ou seja, não é o mal só do outro, é o meu mal também. Ele influencia diretamente na minha vida, ele me faz pecar também, né, por tabela, poderia dizer assim. Então a lisonja ela nos leva ao pecado. E eu devo me afastar, né? Em primeiro lugar, eu devo tratar, se for possível, e se não, me afastar dessas pessoas, porque isso nos leva a um grande mal. Esse contexto é muito bem visto aqui em Atos 14, verso 8 a 18. Quando o apóstolo Paulo e Barnabé chegam na cidade de Listra, que é uma cidade completamente gentílica, os irmãos lembram que a cada passo, né, da primeira viagem missionária, eles estão indo diretamente para a sinagoga para pregar o evangelho a partir da antiga aliança. Aqui você não vê isso. Não observe que o ponto de contato que Paulo e Barnabé encontram aqui não é o texto do Antigo Testamento, mas é a obra da criação. Observe o verso de número 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens, como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs os convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Veja, o conteúdo da pregação é a partir da obra da criação, e não mais, né, da obra redentiva, como era nas sinagogas. Porque eles encontraram uma cidade que é, né, incrédula, que não conhece o Antigo Testamento, então não faz sentido começar a pregação daí, mas eles vão começar da pregação, né, da obra da criação. E antes disso acontecer, né, isso foi provocado, o grande problema aqui foi justamente o modo com que Paulo e Barnabé foram recebidos nessa cidade. Por terem feito um milagre, que nós vamos analisar em mais detalhes daqui a pouco, por conta de realizar um milagre, eles foram elevados à condição de deuses. Eles foram elevados a uma condição de algo que eles não são. É a lisonja que leva à idolatria, que leva, né, a igrejas que refletem dentro do pastor e do apóstolo, e seja lá o que for no líder, né, a figura de um Deus. Isso está sendo combatido aqui. Os líderes da igreja não são como Deus. Paulo e Barnabé eles vão bater, né, nesse princípio. Não somos como deuses. Nós não somos Deus. Nós somos como vocês são. Isso tem que ficar sempre claro para a igreja, irmãos. Os pastores da igreja são homens como vocês são. Têm famílias como você tem. Passam por tribulações como você passa. Sofrem dos mesmos sentimentos que vocês sentem. Não são perfeitos. Não estão mais próximos de Deus como você pensa. Estão exatamente na mesma condição. O que muda entre mim e os demais presbíteros dessa igreja e os demais irmãos é uma coisa só: a posição por conta do chamado. Só isso, mais nada, absolutamente nada. A igreja precisa tratar seus pastores como eles são, homens.
É por isso que há uma insistência tão grande na Escritura, principalmente no Novo Testamento, para que a igreja ore pelos seus guias, pelos seus líderes, pelos seus pastores, para que entendam, irmãos. Não é sempre que o pastor sobe no púlpito, né, fervilhando para pregar. Se você tem esse tipo de pensamento, né, você não conhece realmente a natureza que é feita seu pastor. Mas é o Espírito Santo de Deus que muitas vezes renova as forças para que haja pregação, para que haja aconselhamento, para que haja visita, porque muitas vezes estão cansados do dia a dia. E é preciso lembrar disso. Somos homens sujeitos aos mesmos sentimentos que os irmãos. E observe que o apóstolo ele prega a partir, né, da criação por um motivo óbvio. Porque se você vai pregar para alguém que não conhece o Antigo Testamento e parte de um princípio como se ele conhecesse, você não tem ponto de contato com aquela pessoa, ela não vai entender, né? Sendo mais claro, ela não vai entender o que você está falando. Se você lembrar, por exemplo, da primeira pregação de Paulo na sinagoga, essa aqui, né, a segunda pregação dele, na primeira ele começa falando, né, de Moisés, dos monarcas, né, de Davi, e no final ele chega em Cristo. Ele diz: Davi é o filho de Cristo, ou Cristo é o filho de Davi. É da descendência de Davi. O que vocês esperavam e que vocês pregam todo sábado na sinagoga se consumou em Cristo. Ou seja, começou no Antigo Testamento e terminou em Cristo. E agora, começou na criação. Mas o que é que eles anunciam? Veja o verso 15. Vos anunciamos o Evangelho. Ou seja, não importa o ponto de início, mas o fim é Cristo. Não importa onde a pregação vai começar, ela tem que terminar em Cristo. Se você vai começar a anunciar o Evangelho a partir de Moisés, Cristo diz: Moisés falava de mim. Se você vai pregar nos Salmos, ele diz: os Salmos e os demais livros, né, os Salmos e os profetas falavam de mim. Qualquer livro, o ponto de contato não importa. O fim é sempre Cristo. E toda a militância do apostolado é apresentar Cristo em cada cidade que eles chegam. E Cristo é apresentado para aqueles que precisam. É para o necessitado, é para o pobre, é para o cego, como vimos hoje pela manhã. Mas não é só para o pobre e para o cego, é também para o aleijado. Veja o verso 8. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Antes de falar sobre esse versículo, eu queria que você voltasse comigo para Atos 3. Porque não é a primeira vez que um aleijado é curado aqui. Atos capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo, aleijado, é a mesma coisa. Coxo de nascença, veja, sempre fica claro isso, né? Nunca andou. O qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Se você observar lá, né, Paulo diz: fitando os olhos nele, e ele, fitando os olhos em Paulo, viu, né? E verso 5: ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Isso aqui aconteceu em Jerusalém. Mas como o projeto de Deus não é simplesmente atingir Jerusalém, salvar Jerusalém, mas é todas as nações da terra, agora quando nós vamos para o capítulo 14, um milagre muito semelhante acontece. Quando um aleijado de nascença
se encontra diante de um apóstolo, fita os olhos nesse homem e, crendo, ele é curado. Para ficar claro, porque Cristo não cura simplesmente o judeu, mas também o gentio. Porque ele não veio para salvar uma população de um país só, mas ele veio para salvar todo aquele que nele crê. Então em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado. A situação desse homem é difícil, porque ele costuma ficar sentado, ele não pode andar. Lá em Atos 3 nós temos informação, né, que não foi repetida aqui, que esse homem ele era levado até a porta do templo. Então nós podemos subentender que era exatamente a mesma situação aqui. Ele era carregado todo dia para a porta do templo. Todo dia ele precisava ir para lá, né, em busca de uma esmola, esse em busca de cura. Você já pensou no privilégio que você tem de ter suas duas pernas funcionando e poder vir para a igreja e entrar no carro e subir na moto e subir no ônibus e vir a pé? Tantas formas nós temos, irmãos, com as nossas pernas funcionando, vir para a igreja. E não vimos. E perdemos o culto por qualquer coisa. Qualquer problema é motivo. Não tome isso como crítica simplesmente, mas compare a sua vida com desse aleijado. São tantos os casos na Bíblia. Aqui são 2 aleijados, mas lá em Lucas 13 é uma mulher que andava encurvada, passou 18 anos indo encurvada para a igreja, até o dia que ela foi curada por Cristo. Você tem suas 2 pernas, seus 2 braços, seu corpo funcionando muito bem, e mesmo assim, por qualquer coisa a gente deixa a casa do Senhor. Por outro lado, né, eu queria pensar naquele que é aleijado hoje, né, e às vezes essa pregação ela é ouvida depois, pode ser que alguém ouça, né, e esteja nessa situação. Eu queria pensar em 2 formas. Primeiro, veja a situação desse aleijado aqui em Listra. Ele precisava ser carregado pela providência de Deus. Os aleijados hoje, eles até conseguem andar sozinhos, porque você tem pela providência, né, inúmeros equipamentos onde eles dirigem carros, eles tiram a sua própria cadeira, eles botam a cadeira, eles têm muito mais liberdade. E esse aleijado, que ainda que não se levante, né, como esse que nós estamos vendo aqui se levantou, ele precisa também dar graças a Deus, pela providência de Deus, pela bondade de Deus. Porque Deus, ele mostra a sua bondade, revela a bondade dele, não apenas em fazer milagre, que o coxo agora anda, que o cego vê, mas é o cego sendo cego e sendo ajudado por Deus. O coxo sendo coxo, mas sendo ajudado por Deus, e Deus vai aliviando as nossas dores. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu empecilho? O que é que ele maltrata? Qual é o espinho na sua carne? Veja a mão de Deus nessas coisas. A mão de Deus, seja pela perfeição do seu corpo, que funciona muito bem, seja por aquilo que lhe falta, mas Deus tem lhe ajudado. Então, agora vem o momento, a cena onde Paulo e esse homem vão se ver. Verso 9. Esse homem, o aleijado, ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Ele ouviu falar. Você percebe que há uma ligação aqui. O milagre não é o milagre pelo milagre, mas ele ouviu a pregação e foi curado. Disse algumas vezes, vou repetir sempre: onde mais se propaga milagre hoje em dia é onde menos se tem pregação. Preste atenção nisso. Onde mais se diz, ali tem milagre, lá tem milagre, vá ver a pregação que é dita ali. 5 minutos no máximo, abre o texto, se desvia do texto, nunca mais volta para o texto, e aquilo ali é a pregação, e pronto, agora vamos para o milagre. Todo o tempo
é coberto por milagre. Mas há sempre a ligação ele ouviu e creu, porque a fé vem pelo ouvir. O que é que a manifesta na fé? Salvação. Qual é a linguagem bíblica a respeito de salvação? Cura. Lembre-se, você ainda está no livro de Atos dos Apóstolos, então essas curas ainda são muito frequentes, porque está sendo aqui credenciado o trabalho apostólico. Então ele ouve a pregação e ele é curado. E Paulo tem poder para fazer isso, porque ele diz: apruma-te direito nos pés, e isso acontece imediatamente. Mas o que chama a atenção nesse texto é o que vem a partir do verso 11, que é a reação da multidão. Observe: quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Isso foi feito em público, porque o cristianismo não é aceita para fazer milagre em particular. Não é cirurgia espiritual que se trancam num quarto e ninguém vê, mas é a olhos vistos, para que todos percebam. Nós não temos segredos. Não é maçonaria que tem que ser reservado, você tem que ter um convite. Aqui é tudo público, portas abertas, não tem o que esconder. Quem vive na luz não tem medo da luz. É assim que é o cristianismo. Então, por conta dessa publicidade, uma multidão percebeu aquela situação. E aí eles partiram para o errado. A reação foi equivocada, idólatra. Eles disseram: eles são deuses. Identificam aqui os deuses, observem. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio. Deixa eu explicar um pouco aqui, historicamente falando, sobre esses dois deuses. Eles chamam Barnabé de Júpiter e Paulo eles chamam de Mercúrio. O nome grego desses dois deuses, Júpiter e Mercúrio, é Zeus e Hermes. Zeus e Hermes. É só a troca aqui do latim para o grego, mas o deus é exatamente o mesmo, o ídolo é exatamente o mesmo. O que é que aconteceu ali nessa cidade de Listra anteriormente? Os historiadores vão contar isso. Que num período anterior à chegada de Paulo e Barnabé, havia uma história uma história não verídica, que dois deuses em forma de homem desceram naquela cidade, Hermes e Zeus, e esses dois deuses eles procuraram habitação em alguma casa, e só um casal daquela cidade, só uma família recebeu esses dois deuses e os deu acomodação. Todo o resto da cidade eles saíram procurando ser bem recebidos na cidade, ninguém recebeu bem. Então esse Deus foi lá e destruiu aquela cidade. Então essa é a história que era contada, o mito que era contado. Aí agora, eles lembraram de acontecer. Veja, duas pessoas que chegam na cidade e eles têm o poder de curar um coxo de nascença, só pode ser Zeus e Hermes. Então eles atribuíram a Paulo e Barnabé esses dois ídolos. Agora, uma diferença entre Zeus e Hermes, observe aqui. Porque Júpiter foi atribuído a Paulo. Aliás, Barnabé foi atribuído a Júpiter e Paulo a Mercúrio. Por quê? Porque Júpiter, que foi atribuído a Barnabé, era um deus mais pomposo, mais belo, um que chamava mais atenção. E Hermes é o Deus que é bom na palavra. Observe o que ele diz, é o portador da palavra no verso 12. Porque de Hermes vem a expressão hermenêutica. O que é hermenêutica na mitologia? É o Deus que traduz a linguagem dos outros deuses. Isso é hermenêutica. Que aí para a Bíblia você tem a doutrina ou a disciplina de hermenêutica, que é a interpretação do texto bíblico. Então é como se Barnabé fosse um Deus superior, um grande Deus, e esse aqui, Paulo, é aquele que fala ao povo. E eles disseram: estão aqui os deuses que nós não conhecemos. É por isso que, veja a reação do sacerdote no verso 13.
O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Ele ficou aperreado. Ele diz: olha, se da outra vez eles destruíram a cidade porque não foram bem aceitos, então corre para a gente sacrificar. O sacerdote de Júpiter estava lá e morava em frente à cidade. Ele rapidamente reuniu grinaldas e touros e animais para sacrificar, para que os deuses não ficassem com raiva. Você vê que na mitologia há muito esse tipo de coisa. É um Deus que briga com outro Deus, que pegou, no flagra o outro Deus falando do outro, e um teve caso com a mulher do outro. É uma confusão. São irados, são desequilibrados emocionalmente. É uma grande confusão, o panteão grego. Mas eles estão pensando que Paulo e Barnabé são assim. E eles correm para sacrificar. Mas como é que eles estão falando? Veja, isso é interessante. Ele diz assim, verso 11: gritaram em língua licaônica. Essa foi uma informação que eu não obtive assim nas leituras, mas eu ouvi um sermão e o pastor explicava isso. Eu achei muito interessante. Porque em língua licaônica? Porque eles não falam, isso não era língua comum. O grego koiné era língua comum em todo o mundo. E Paulo sabia falar, Barnabé sabia falar o grego koiné. Mas aqui eles não falam em koiné, não falam em grego, eles falam em língua licaônica, que é uma espécie de dialeto daquela região. Porque é comum, você ter, por exemplo, em países onde tem uma língua. Eu estudei com dois angolanos lá no seminário. Eles explicaram um dia que eles têm a língua materna, a língua oficial, na materna oficial, que é o português. Então eles falam português. Mas um era de uma tribo e o outro era de outra tribo. Então eles tinham línguas diferentes. Isso eu pude provar, eles mostraram como eram essas duas línguas. Mas nesse sermão o pastor disse que era interessante que um pastor missionário que foi morar em Moçambique e era americano e começou a falar português, porque em Moçambique é a língua portuguesa que é a língua oficial. Mas ele percebia que sempre que uma tribo ela tinha uma emoção, por exemplo, eles iam chorar, eles iam reclamar de alguma coisa, ter uma raiva. Eles não tinham raiva em português, tinham raiva na língua da tribo. Por quê? Porque é a nossa língua materna. Quem fala outro idioma aqui sabe como é difícil você falar outro idioma. A confusão, pelo menos para mim ainda é assim. Sempre que eu tento falar, você fica pensando e estruturando a língua, porque não é comum ainda para você. E aí tem uma hora que você quer relaxar. Então na hora da raiva, você pega uma família que é americana, eles brigam lá entre inglês, entre eles. As confusões em inglês, porque é mais fácil de você emitir suas emoções na sua própria língua. Então eles não falaram em grego, mas falaram em língua licaônica. Eu fico pensando na situação de Paulo e Barnabé, olhando para essa situação aqui, para a cena. Começaram a sacrificar e começaram a gritar. Um é Mercúrio, o outro. Eles não entendiam isso. Quando é que Paulo e Barnabé foram entender o que eles estavam fazendo? No verso número 13. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Foi só aí que eles perceberam. Eles não entenderam o que eles estavam falando na língua licaônica. Mas quando eles viram os sacerdotes se organizando para sacrificar, eles disseram: não façam isso. Parem, o que é isso que vocês estão fazendo? Que grande oportunidade eles podiam ter aqui se fossem falsos profetas, como os de hoje. Você vai pregar, opera um milagre e as pessoas começam a lhe chamar de Deus. Isso aqui é um prato cheio para quem não está submisso à palavra do Senhor. É um prato cheio para quem é orgulhoso, que gosta de lisonja, de bajulação. Estão lhe chamando de Deus, estão dizendo aí que você é o melhor, estão dizendo aqui que da sua profissão não tem ninguém melhor do que você não. Vão inflando o seu ego.
Se você não cortar isso, você está acabado. Você é o melhor no que você faz, você tem que saber disso, né? Eu sou seu amigo, eu posso lhe dizer. Veja, um elogio, uma coisa, mas quando isso fica insistente demais, tenha todo cuidado no mundo. Então, Paulo e Barnabé, os apóstolos, né? Interessante, mais uma vez, são chamados de apóstolos. Como em Romanos 16, se você quiser abrir comigo, Romanos 16 é um texto que dizem que dá margem para você ter diaconisa. As mulheres são tão diaconisas quanto Barnabé apóstolo. Romanos 16, verso 1. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Veja, a palavra servindo é da raiz da palavra, né, da diaconia, né? Que é o serviço. Então ela estava servindo. Aí a palavra aqui exatamente é diaconisa. Ela estava, só que né, no verbo, na ação do verbo. E aí as pessoas vão defender que Febe era uma diaconisa da igreja de Cencreia. Olha, você não tem nenhum outro texto que corrobore com isso. Nenhum. A diaconia, ela vem do sacerdócio levítico, como os irmãos já conhecem. Você não tem uma levita mulher. Você só tem levita homem. Então, por conta de uma palavra, se faz uma doutrina e se ordena uma mulher. Agora, se Febe é diaconisa, então Barnabé também é apóstolo, porque ele foi chamado assim. Só que são 12 apóstolos. Se Barnabé também for apóstolo, vão ser 13. Como é que vai ficar a conta lá de Apocalipse, que são 24 anciãos, 12 tribos de Israel e 12 apóstolos? Quebrou a conta, né? Então não pode ser assim, são 12 apóstolos. Barnabé não era apóstolo. Mas por que ele está sendo chamado aqui de apóstolo em Atos 14, pastor? Eu estou vendo aqui na minha Bíblia, porém ouvindo os apóstolos Barnabé e Paulo. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado. E os irmãos se lembram que no capítulo anterior eles foram enviados pela igreja. Então estão chamando como eles são. Eles foram enviados pela igreja. Se você abrir comigo em Hebreus capítulo 3... Hebreus 3. Só um minuto. Verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Ora, então Jesus também era apóstolo, 14 apóstolos. Onde é que vai parar essa conta? Por que Jesus é chamado sumo sacerdote? Porque ele é que entra na presença de Deus para interceder pelo seu povo. Porque ele é apóstolo, porque ele foi enviado pelo Pai. Então não é tão fácil assim fazer doutrina bíblica por conta de uma palavra, mas você precisa atentar para os detalhes da doutrina. Então voltando lá para Atos 14, Barnabé e Paulo, eles não são os dois apóstolos no sentido de ofício, mas no sentido de serem enviados. E eles vão reagir àquela situação absurda de estarem sendo chamados de deuses e sacrifícios estão sendo preparados para eles dois. Então veja o que é que eles fazem. Verso 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes. Veja, o rasgar das vestes, desde o Antigo Testamento, é a expressão de indignação. Eles estão completamente indignados com aquela situação. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe aqui. Eles vêm sendo humilhados cidade após cidade. Perseguidos, massacrados, injustiçados, caluniados, mas você não viu até agora, um minuto sequer, Paulo e Barnabé rasgando as vestes, quando as acusações eram contra eles, quando era a honra deles que estava em jogo.
Mas uma única vez, que a honra de Cristo estava em jogo e que eles estavam sendo colocados no lugar de Cristo, eles se indignaram. Nossa indignação é muito seletiva, irmãos. Ficamos bravos quando alguém fala contra nós. Você experimente seu filho, né? Você acabou de limpar a casa. Eu estou, né, me referindo primeiramente às irmãs. Lavou a casa toda, a casa está um brinco. Lá veio um menino do lado de fora de casa, cheio de terra, melou a casa todinha. Você fica a ponto de esganar o menino. Mas se no mesmo momento, ou tempo depois, ele quebrar a lei de Deus, a nossa indignação não é a mesma. A gente é muito seletivo na nossa indignação. Devíamos ser como Paulo. É contra mim, então eu suporto. É contra Cristo, eu me indigno até a morte. Então esse é o primeiro detalhe da reação deles. Rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão. Eles não aproveitaram, né, da mentira para pregar a verdade. Observe isso. Porque alguém podia pensar assim, veja, se eles estão observando a nossa pregação, e se eles confundiram a mim e a Barnabé com os deuses, mas é Cristo que está sendo pregado, não importa se há confusão na pregação, se há mentira na pregação, o que importa é a finalidade, que Cristo está sendo pregado. O Evangelho não precisa da mentira para ser estabelecido. O Evangelho é tudo menos a mentira. Eu não preciso negociar a verdade para que o Evangelho progrida. Não precisamos mentir para que a igreja cresça. Não é preciso, a verdade nos basta. E só a verdade. Então, eles não aproveitam da situação nem para autopromoção, nem mesmo para a promoção do Evangelho. Eles vão consertar o erro. E nem mesmo os títulos que eles estavam sendo, né, tratados aqui, eles foram tratados de Mercúrio, né, de Zeus, de Hermes. Não substitui os títulos que a palavra de Deus nos dá. Como o próprio Paulo vai escrever na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Nós somos embaixadores de Deus. E ainda mais se ele é ministro da palavra de Deus, a igreja, né? Você tem lá em Apocalipse a Bíblia chamando os pastores da igreja dos anjos da igreja. Ou seja, os portadores da mensagem do Evangelho. Que título vai substituir isso? O que é que pode fazer um pastor pensar em ter um título maior do que ele já tem? Ele diz, isso é impossível, completamente impossível. E aí no final, ainda no verso 15, senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Veja, nós estamos militando contra isso. O nosso trabalho é desfazer o erro, e vocês estão querendo imputar erro em nós? Porque o coração humano, naturalmente, ele vai atribuir o que é divino ao ídolo. É assim, naturalmente é assim. Então tem uma coisa boa na sua vida, você fica pensando numa coisa para atribuir, né, a honra. O catolicismo romano, ele é doutor nessa área, né? Então eles receberam bem, um coxo foi curado. Eles dizem, obrigado, Zeus e Hermes. O catolicismo romano sabe o que é que faz? Cria santos. Santo para tudo que você imaginar. Eu peguei uma lista enorme, a lista, não vou ler toda, obviamente. Mas, por exemplo, se você tem diarreia, Santa Batilde. Se você tem uma pessoa com epilepsia, Santa Bibiana. Se você é terapeuta, tem um santo que lhe ajuda, Santa Brígida. Se você é letreiro, Santa Brígida de Caldari. Se você é músico, poeta, Santa Cecília. Se você é endividado, Santa Edviges.
A lista é sem fim. Um santo para cada causa. E quando alguém recebe uma coisa desse santo, ele não volta para agradecer a Deus. Ele agradece ao santo. A quem você demonstra sua gratidão? A quem você chama de Deus? O pastor não é Deus. Os presbíteros não são deuses. O que nós fazemos é muito limitado, irmãos. Se houve um motivo de gratidão, tenha limite até na gratidão, para não virar lisonja e bajulação. Não infle o ego de quem já tem o ego inflado. Ajude os seus pastores, irmãos. É isso que eles estão dizendo. Não façam isso. Eles vão pregar o evangelho para desfazer o erro. Deus fez o céu, a terra, o mar, tudo que neles há. Ou seja, se Deus fez todas as coisas, como é que nós somos dignos de gratidão? Foi Ele quem fez. O poder é dele, a salvação é dele, não há nada nos homens. É isso que eu estou dizendo aqui, verso 16. O qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, enquanto bem, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Ou seja, Deus fez tudo isso também pelos ímpios. Mas enquanto eles estavam na ignorância, Deus teve paciência. Eles estão dizendo, nós estamos agora anunciando o evangelho. Deus não vai ter mais paciência com vocês. Quanto mais conhecimento, maior será o castigo. O que me deixa aterrorizado é o último versículo, veja. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifício. Não foi fácil, não. Eles queriam porque queriam. Porque eles temiam mais o que Hermes e Zeus poderiam fazer se eles estivessem sendo maltratados na cidade de Listra do que o evangelho de Cristo. Sabe por quê? Porque eles tiveram mais facilidade de reconhecer em Paulo e Barnabé dois ídolos do que reconhecer Cristo na vida deles. Porque a dificuldade, assim como a salvação não é só para o judeu, mas também para o gentio, a dificuldade para reconhecer Cristo não é só do judeu, é também do gentio. Quando você reconhece Cristo na sua vida? Porque se tem uma coisa aqui que nós devemos admirar nesses homens ímpios, é que eles voltaram para agradecer. De maneira errada, idólatra, mas pelo menos eles voltaram para agradecer. Primeiro ponto é, eu preciso voltar para agradecer ao Senhor. Se os ímpios voltam para, diante desses ídolos de hoje, alguns eu citei aqui, eles vão, sobem morro, descem morro, faz caminhada absurda, procissão, tudo, todo tipo de loucura da nossa época, para agradecer é um ídolo. Porque eu, com tudo que Deus me deu, não volto para agradecer a Ele. Nossas vitórias e nossas derrotas são atribuídas sempre ao poder de Deus, irmãos. Nós devemos sempre honrar o Senhor. Devemos louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. Isso não é bajulação, isso é nosso dever. Nós devemos reter a nossa língua e reter o nosso coração, para nosso ego não se inflar quando fizermos coisas boas. É, obviamente, um alerta para a igreja e também para os líderes da igreja. Cuidado no seu coração. Se alguém vier lhe bajular demais, se afaste dessa pessoa, tenha cuidado com essa pessoa. Porque a honra, a glória, o poder e o domínio são somente do Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé, nós vamos cantar o nosso Deus em resposta à pregação.